Na sequência do estudo do Evangelho no Lar, será dada continuidade à leitura do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Para aqueles que estejam iniciando o estudo a partir deste vídeo, informamos que as orientações necessárias para a realização deste estudo em seu lar estão descritas no início do vídeo Evangelho no Lar 01, disponível neste canal. A seguir, apresentamos os procedimentos recomendados. Número 1. Prece inicial, simples e concisa. Número 2. Leitura de O Evangelho segundo o Espiritismo. Número 3. Comentários em voz alta, moderada e clara, conforme o seu entendimento. Número 4. Fluidificação da água através de prece simples. Número 5. Prece final, simples e concisa. Após o período de isolamento social, orientamos em nossa sede como fazer o estudo do Evangelho no Lar em 3 reuniões presenciais, sempre às terças-feiras, às 19 horas. Paz e bem te desejamos. Pedimos aos amigos espirituais unir e reforçar nossos laços pelo pensamento para fortalecer a nossa reunião. Assim seja. Graças a Deus, bom e querido Jesus, benfeitores espirituais, vos agradecemos por esse encontro fraterno, onde vamos analisar, pensar, refletir acerca dessas verdades espirituais transformadoras de nossas vidas, que possam ser luz a iluminar nossos caminhos e refletir certamente nossos destinos. Obrigado, Pai, te agradecemos e te pedimos permissão para iniciar este nosso encontro. Assim seja. Pedimos também aos nossos benfeitores espirituais lançarem vosso olhar de compaixão a todos os que sofrem, renovando suas forças e dissipando as suas dores. Neste vídeo, estudamos o capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, Buscai e achareis. Buscamos na máxima de Jesus que diz: meu Pai trabalha e eu trabalho ainda, uma excelente ilustração para lembrarmos da dinâmica da vida. Trata-se de uma grande valorização ao trabalho que o Mestre traz para nós, então podemos afastar qualquer juízo de passividade que alguém possa ter na máxima título, buscai e achareis, e nas outras assemelhadas, batei e a porta se abrirá, e pedi e obtereis. Ao contrário, requer de nós muita disciplina e esforço pessoal diário para sintonizarmos com as forças espirituais do bem e dela recebermos o amparo com vistas ao nosso aperfeiçoamento. Lá no item 2 do Evangelho, Kardec esclarece que o progresso é o filho do trabalho, dando-nos uma lição claramente. Vamos à nossa leitura. Vamos ler o item 1, o primeiro parágrafo, e do item 5, também o primeiro parágrafo. Ajuda-te e o céu te ajudará. Pedi e vos dará. Buscai e achareis. Batei e a porta se abrirá. Porque todo aquele que pede, recebe, e quem procura, encontra, e se abrirá aquele que bate a porta. No item 5, escreve o codificador. Sob o ponto de vista moral, essas palavras de Jesus significam pedir a luz que vos clareie o caminho, e ela vos será dada. Pedi forças para resistirdes ao mal, e as terei. Pedi assistência dos bons espíritos, e eles virão acompanhar-vos. E como o anjo de Tobias, vos guiarão. Pedi bons conselhos, e eles jamais vos serão recusados. Batei a porta, e ela se abrirá. Mas pedi sinceramente, com fé, confiança e fervor. Apresentai-vos com humildade e não com arrogância, sem o que sereis abandonados às vossas próprias forças, e as quedas que sofrerdes serão
a punição do vosso orgulho. Grande lição. Então, eis aqui uma excelente receita, né, que os Espíritos nos oferecem. Receita tem ingredientes. E quais são? São os recursos dos quais nós já dispomos. O modo de fazer é a própria lição. Que aproveitemos essa oportunidade oferecida. Do capítulo 1 ao capítulo 24, foram apresentados os alicerces, os conceitos morais da doutrina espírita. Naqueles capítulos, os espíritos foram nossos orientadores. E agora, nesses 3 últimos capítulos, seremos nós mesmos nossos próprios instrutores, ou seja, são lições práticas de como iremos estudar, utilizar essas lições em nosso favor. Porque somos nós quem decidimos avançar ou estacionar. Mas como somos dotados de consciência e vontade, podemos fazer opções em busca de viver feliz. Excluída aí algumas condições que transcendem o livre-arbítrio, como a lei de causa e de efeito. Mas, se nós optarmos a nos transformar, lutar contra as nossas imperfeições, a justiça divina é tão boa, tão grandiosa, que nos garante merecimento como aos dos grandes sábios, reforçando: somos espíritos que fomos criados em absoluta simplicidade, mas temos diante de nós um destino glorioso, que é a angelitude ou caminho da perfeição relativa. É tudo o que nós precisamos. Então precisamos lembrar de que já recebemos, temos e podemos receber muito mais. E isso vai depender de cada um de nós, do que nós estamos fazendo, das lições que nós já aprendemos. Mas ninguém progride parado, sentado, de braços cruzados, mas sim pelo esforço, pelo empenho em se melhorar ao longo da vida. Porque o despertar não acontece de uma hora para outra e nem espontaneamente. Lembremos, tudo procede de Deus. Deus é a fonte primária ou primeira de todas as coisas. Então, coisa alguma devemos fazer ou empreender sem primeiro implorar a sua assistência. Só que, enquanto pedintes, nós somos bem incipientes, porque ainda não sabemos pedir. Pedimos o que não precisamos, não sabemos para quê, o que fazer, ou ainda, quando pedimos, nem demos conta se está dentro das nossas provas ou das provas pelas quais a gente deve passar. É isso mesmo que a gente não lembra. Absolutamente. Esquecemos que Jesus disse: no mundo tereis aflições. E nós achamos que quando pedimos, somos grandes merecedores. Então, mesmo assim, muitos de nós, sabedores de que Deus é onisciente, ou seja, sabe de tudo, nós achamos que nós não precisamos pedir e não fazemos pedido algum, né? Sem que nós deixamos de pedir, como seremos atendidos? Porque é um grande engano. Precisamos pedir sim, porque nada cai do céu. Quando pedimos, nós vestimos de humildade e demonstramos fé. E assim cria-se uma corrente de receptividade indispensável para recebermos as bênçãos do alto. Então, não esperemos que Deus satisfaça nossos desejos, nos dispensando de qualquer esforço. A máxima diz: ajuda-te e o céu te ajudará. Isso pressupõe uma dinâmica, isso pressupõe trabalho. E é equivalente às outras: buscai e achareis, batei a porta, se abrirá, pedi e obtereis. Então, com essas assertivas, se nós tivéssemos a fé do tamanho de um grão de mostarda, colheríamos muitos benefícios através da lei de sintonia. Por isso, é muito importante que a gente saiba o que está buscando, pensando em coisas materiais, será? Resolver conflitos íntimos, esquecendo de pedir o apoio, o amparo, fortalecendo o nosso ânimo para encarar os embates da vida? As sugestões estão na leitura de número 5. Então,
Não nos iludamos, porque tudo o que buscamos, batemos, pedimos, nós somos atendidos. Por isso, muita cautela no que a gente pede, como nós pedimos, porque Deus, que sabe o que é melhor para nós, Ele irá atender conforme a sua vontade, sempre fazendo o que for melhor para nós. E nem sempre o que Deus sabe de nós ou escolhe para nós foi o que nós pedimos, foi o que nós buscamos. Por isso, muitas vezes, nós vamos ao luxo ou nos damos ao luxo de não concordarmos, mesmo porque nem sempre o que nós conseguimos ou a resposta que vem do alto nós conseguimos identificar. Pedimos, recebemos a resposta e não sabemos, por assim dizer, decodificar. E dependendo de qual for a resposta, alguns de nós interpretam até como castigo. Por que, que Deus fez isso comigo? E muitas das vezes fomos nós que pedimos e esquecemos. Então, para isso, Emmanuel adverte o que em muitas ocasiões a contrariedade amarga é aviso benéfico e a doença é recurso de salvação. É como aquele ditado: remédio que amarga, às vezes é o que cura. Então, o caminho é buscar nossa renovação interior, permitir que ecoem dentro de nós as vozes do alto, lembrando que o verdadeiro espírita deve trabalhar para domar as suas más imperfeições. Então eu entendo que esse capítulo é um convite poderoso para que a gente desenvolva o nosso potencial que temos, mas que está, parece que adormecido. Transformar a nossa paisagem interna. Esse é o recurso que nós temos e devemos utilizar. Como cita o item 3 do Evangelho, o trabalho é uma necessidade para a humanidade. Sem ele, não mudaríamos nem a paisagem interna e nem a externa, e seríamos condenados a estacionarmos na infância espiritual. Bom lembrar que aqui a nossa abordagem não é do trabalho material, que, aliás, é muito importante. Então, os espíritos ratificam o trabalho material, mas aconselham para não acumularmos tesouros na terra, porque são perecíveis. Ao contrário, façamos nossos tesouros no céu imperecível. E completam que o nosso coração estará longe, estará no lugar onde estiver o nosso tesouro. E Emmanuel ensina também: se Deus não nos atende como desejamos, permaneçamos convictos de que todos os impedimentos e dores nos foram concedidos por respostas do nosso Pai aos nossos pedidos de socorro, amparo e lição, conquistas à vida eterna. Então, se não recebermos aqui, certamente recebemos no plano espiritual. Deus nos concedeu esse desejo incessante do melhor, escreveu o codificador. Mas será que nós estamos buscando? Será que o que nós entendemos, o que é melhor na nossa trajetória de espírito? Pensemos. Ou será que ainda buscamos Deus para resolver os nossos problemas materiais apenas, nossas fraquezas morais, nossos conflitos íntimos? Então é necessário bater, pedir, buscar, mas com trabalho persistente e incansável no bem que pudermos fazer, movidos por vontade maior ainda de nos modificar, tratar do nosso panorama interno, mas sinceramente, com fé, fervor e confiança, como disse Kardec. Vamos encerrar com a oração dominical, descrita no capítulo 28, onde o codificador informa que esta oração, ela resume todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. Então, bem pertinente ao nosso estudo de hoje. Vamos orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós
perdoamos a quem nos tem ofendido. Não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Assim seja. Bom e querido Jesus, benfeitores espirituais, os agradecemos neste momento e te pedimos, Senhor, a frutificação dessa água, transformação, fazendo-a transformar no remédio mais necessário para todos nós. Graças a Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado. Graças a Deus, irmãos. Deus nos abençoe. Não é a prática do Evangelho no lar que muda as nossas vidas, e sim a mudança da nossa conduta, do nosso modo de pensar e agir. Muita paz.